Há alguns anos atrás, meus pais me transferiram para uma escola particular que ficava a algumas quadras da minha casa. Quando criança, eu era um daqueles garotos mais introvertidos. Não brincava muito, não conversava muito, e talvez por isso, sempre tive muito tempo livre para estudar. Acho que a falta de amigos para me distrair acabou me transformando em uma espécie de nerd. Esse não é bem o termo que eu gostaria de usar, porque nem sempre minhas notas eram boas. De qualquer forma, eu sempre me esforcei nos estudos, e meus pais, vendo isso, decidiram que eu merecia a melhor educação que eles pudessem pagar. O único problema é que, como eles já desembolsavam um valor consideravelmente alto com a mensalidade da escola, não sobrava nada para o transporte. Ah, e eu esqueci de comentar, mas o pacote de aulas noturnas dessa escola era mais barato. E o resultado disso, você já sabe. Todo santo dia, eu percorria um trajeto escuro e bem silencioso, que mais parecia ter saído de um filme de terror. Tudo para não perder nenhum dia de aula e fazer o dinheiro gasto pelos meus pais valer a pena. Acontece que, por mais que todo esse trajeto pareça difícil, só tinha um detalhe nele que tirava minha paz. Era um lugar sombrio, com uma atmosfera estranha, e que, somado aos sons de coruja e aos uivos de cachorro do mato que mais pareciam ser de lobisomens, sempre me arrepiava, independente de quantas vezes eu passasse por ele. Esse lugar era conhecido como Hospício Abandonado. Um edifício abandonado há tanto tempo que poucas pessoas da cidade se lembravam de ter visto ele em funcionamento. Tanto que ninguém sabia ao certo se aquilo havia sido um hospício ou um hospital. Até porque o lugar não passava de uma construção extremamente alta no meio de uma propriedade que mais parecia um terreno baldio e com apenas uma janela bem no topo. Por causa disso, muitas pessoas criticavam meus pais por me deixarem percorrer aquele trajeto todo a pé. Mas no fim, o único lugar que me dava arrepios era aquele hospício. E ele ficava ao lado da minha escola. Então tanto faz ir de ônibus, carro, moto ou avião. Uma hora ou outra eu ia ter que enfrentar a pior parte do meu dia, que era passar na frente daquele lugar bizarro e encarar aquelas janelas que sempre pareciam estar me encarando de volta. Mesmo que no fundo, elas não escondessem nada além de um velho monte de roupas empilhadas. Mas em minha defesa, se você olhasse depressa, podia jurar que aquilo era a silhueta de alguém. Para piorar, minha turma só precisava de 15 minutos de atraso do professor para reunir algumas carteiras e começar a contar histórias dizendo que o hospício era de fato mal assombrado. E eu, obviamente, fazia parte do bolo, contando um pouco do que já tinha ouvido sobre o hospício e um pouco do que eu imaginava. Alguns alunos diziam já ter visto objetos flutuando pelo local, outros diziam já ter ouvido gritos e pedidos de socorro. Tinha até um boato que dizia que uma paciente do hospital havia falecido pouco tempo depois de se apaixonar por um dos médicos e se tornar noiva dele, e que até hoje o fantasma dela percorria o edifício atrás do seu marido. O pessoal costumava me amedrontar dizendo que ela era a verdadeira noiva cadáver, e que qualquer dia desses ela iria me atacar durante meu trajeto até a escola. Na hora, eu ria, mas admito que no fundo, eu sempre me perguntei, e se essa história for real? Talvez essa noiva cadáver tenha sido a responsável pelas mortes tanto dos pacientes quanto dos funcionários, e que provavelmente esse era o motivo por trás de ninguém da cidade se lembrar ao certo o que aconteceu ali. Por fim, tinham aqueles que juravam ter visto as luzes do local acendendo e apagando. E por incrível que pareça, esses eram os mais desacreditados, já que para o pessoal, fazia mais sentido imaginar um copo voando sozinho de um lado para o outro, do que imaginar que um fantasma havia pago a conta de luz de um edifício abandonado há décadas. De qualquer forma, aquelas histórias despertaram a minha curiosidade, e não sei se foi por adrenalina ou o que, mas eu decidi que iria sozinho investigar o hospício. Como o lugar era cercado de madeira sem nenhuma entrada, tudo o que eu pude fazer foi espiar do mesmo lugar que eu espiava quando passava por ali. Mas dessa vez, não sei se foram as histórias de mais cedo ou o que, mas garanto pra vocês que o lugar estava mais frio. Era como se aquela cerca de madeira estivesse agindo como um portão de metal, que absorvia e dispersava o calor com muito mais força do que deveria, o que deixou aquela tocaia um pouco mais desconfortável do que eu achei que seria. Mas ignorando todo o desconforto que eu senti, eu me forcei a não tirar os olhos daquela janela, e por muito tempo, não vi nada além da velha pilha de roupas. Eu estava quase indo embora, mas uma parte de mim queria ficar ali o máximo possível para ter certeza de que os arrepios que eu sentia todos os dias quando passava por aquele caminho eram em vão. E estava indo tudo bem, até que de repente, uma luz se acendeu. Nessa hora, eu não acreditei no que vi. O que eu sempre achei que fosse apenas uma pilha de roupas sujas, na verdade era a silhueta de um homem que me observou por todo aquele tempo sem se mover. Eu não posso, ou talvez não queira admitir que aquilo que eu vi na janela era de fato um homem me observando através de um par de lentes que refletiam claramente a luz da rua. Até porque essa assombração não batia com nenhuma das histórias que nós havíamos contado.
Eu só sei que fiquei em choque, sem conseguir me mover por muito tempo. Minha cabeça não estava funcionando direito, mas antes que eu pudesse organizar minhas ideias e tomar alguma decisão, eu pude ouvir a sombra dizendo: Venha até aqui, nós estamos conectados. Nesse momento, eu saí correndo dali. Minha mente destravou e eu só conseguia pensar em quantas vezes eu passei na frente daquele lugar e encarei aquela coisa, por minutos, 5 vezes por semana, durante meses. Eu só conseguia pensar em todos os dias que aquela aparição me observou sem se mover. No dia seguinte, ninguém acreditou em mim, exceto minha mãe, que se lembrou e me contou a verdadeira história do hospício abandonado. Ela me disse que há muitos anos havia um médico louco que trabalhava em um hospital nas proximidades, e que após se apaixonar por uma paciente e ser rejeitado por ela, ele invadiu seu leito durante a noite e, aproveitando que a moça estava doente, tirou a vida dela. E essa nem é a pior parte. Depois disso, o médico levou o corpo para casa e passou exatos 7 anos vivendo com o cadáver e o tratando como se fosse sua noiva, sempre aplicando formol para preservar o corpo e reconstituindo algumas partes com tecido e pele humana. Com o tempo, após inúmeras alterações, o cadáver se parecia mais com uma boneca do que com um ser humano comum. Depois disso, eu entendi que todos os boatos estavam errados e que o verdadeiro monstro nunca havia sido a suposta noiva cadáver. Obviamente, ninguém da escola acreditou em mim. Quais as chances de eu ver algo paranormal naquele prédio? E pior, quais as chances de ser algo totalmente diferente de qualquer lenda que os alunos inventaram? De qualquer forma, agora eu continuo indo para a aula passando por um caminho duvidoso, mas dessa vez, sabendo que realmente tenho motivos para sentir medo.